manda o profeta Samuel descer até a cidade de Belém, a cidade onde morava Jessé com seus filhos. Quando chega na cidade de Belém, o profeta fala assim: me traz todos os seus filhos aqui, porque aqui Deus escolheu uma pessoa para ser rei. Passa todos os filhos de Jessé. Passa o alto, o forte, o bonito, o arrogante, o preparado para a guerra. Mas Deus, ele olha para o profeta e fala assim: não é nenhum desses que eu estou vendo. Por quê? Porque eu não olho segundo a aparência dos homens, eu olho segundo o coração, eu vejo o que está por dentro, eu vejo o pensamento, eu conheço a intenção do coração da pessoa. E não dele ser agradado a Deus nesse sentido. Então o profeta, ele olha e fala assim: tem mais algum filho? Jesus fala assim: tem um, que está lá no pasto, pastoreando as ovelhas, ou seja, Davi. Davi, ele era o filho excluído. Para muitos, segundo o meu diz que ele era o filho bastardo. O filho de Jessé com outra mulher. Ele não era de aparência tão bonita, tão bélica quanto os seus irmãos. Davi, ele não era forte, Davi não era um homem preparado para a guerra, que naquele tempo, filho bom era filho forte, filho que lutava nas batalhas, lutava nas guerras. Davi não era nada disso, Davi era um simples pastor, tinha o emprego, a função, como eu posso dizer, mais simples e mais comum que existia naquele lugar. Mas Deus deixou de olhar para Davi, porque ele tinha a função mais simples e mais comum. Deus deixou de olhar para Davi? Não. Deus deixou de olhar para Davi, porque Davi era o filho excluído de Jessé? Não. Tinha quantas pessoas mais preparadas que Davi? Homens de guerra, e o país estava em guerra naquele tempo. Tinha outros filhos mais preparados, mas Deus escolheu Davi por quê? Porque Davi, mesmo não sendo rei, sendo um pastor, ele tinha obediência a Deus. Ele amava a Deus e obedecia a Deus. Ou seja, não importa quem você é, de onde você veio, o que você faz, o que você fez, ou quanto de dinheiro você tem, ou quanto de dinheiro a sua família tem. O que importa é como está o seu coração diante de Deus. Davi, ele almejava ser rei de Israel? Claro que não. Nem passava pela cabeça dele. Aí que entra uma coisa muito boa, importante, que é o quê? Quanto Deus nos surpreende dentro daquilo que nós sonhamos. Às vezes nós sonhamos tão pequeno e Deus tem coisas maiores para a nossa vida. Deus tem coisas maiores para a vida de cada um de vocês. Mas o que foi o diferencial de Davi? A obediência e um coração sincero diante de Deus. Tudo que Davi põe a mão para fazer, ele fazia bem feito. Se ele tinha que pastorear as ovelhas, ele pastoreava bem pastoreado. Davi, ele lutou contra leão, ele lutou contra ursos, tudo isso para proteger as ovelhas do teu pai. Que ainda nem dele, ele era herdeiro, mas nem dele era ainda, era do teu pai, mas ele se esforçou porque é aquilo que foi incumbido a ele. E é assim que nós temos que ser na nossa vida. Tudo que a gente fizer, tudo que é nossa mão para fazer, por mais simples que seja, ou às vezes até mais chato que seja, nós temos que fazer dando o nosso melhor, seja aqui no treino, seja na escola, que muitas pessoas acham a escola chata, não é? Poxa, para quem estudar? É de uma importância tremenda. Assim como pastorear foi importante para Davi. Porque foi pastoreando que Davi aprendeu a cuidar. E lá na frente, Davi se tornou rei, teve que cuidar de pessoas. Foi pastoreando que Davi aprendeu a lutar. Porque ele lutou contra leão